Vamos lá, então. Mensagem 146, sirvamos em paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, Filipenses 4:6. Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo ou exaustas sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam. Clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia, certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência, conflitos explodem insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social, profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamo-nos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Vamos orar. Envolvidos nas palavras de Paulo, na orientação que ele nos deixa na carta aos Filipenses, rogamos ao Pai que nos fortaleça a cada dia, para que possamos realmente não nos inquietar com aquilo que não nos acrescenta, que não nos harmoniza, que não nos ajuda a progredir, a evoluir. Estamos ainda atrasados nesse item, sabendo que as preocupações do dia a dia nos assoberbam, mas que possamos, seguindo a orientação do apóstolo, saber discernir aquilo que merece a nossa atenção daquilo que não mereça. E que possamos, juntos, cada vez mais, nos impregnar das orientações do apóstolo dos gentios, para que possamos ter uma vida regrada e cada vez mais seguir os exemplos deixados pelo Mestre Jesus. Envolvido em vibrações positivas, rogamos aos bons espíritos que amparem o estudo da noite de hoje e que nos auxiliem na compreensão. Envolvidos em vibrações positivas, agradecemos e rogamos que a paz esteja entre nós. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Verônica. E Nossa, shalom para parece. todos. Desculpa, Sidney, mas essa mensagem parece que o Paulo escreveu hoje pra gente hoje. É, Impressionante. não dá atenção
Mais É, do que necessária ao mal, né? Verdade. Eu li hoje essa mensagem 2 vezes. muito boa. Pessoal, então continuando aqui a carta aos Filipenses. Eu vou ter que ler de longe. De perto não vai dar certo, não. Estamos aí no capítulo 1, no versículo 16. Aliás, vamos entrar no versículo 16. Positivo? Ok? Ok. Ótimo. Então, como que vocês estão verificando aí, a carta aos Filipenses é uma carta alegre, né? É uma carta onde Paulo está escrevendo algumas coisas de cunho pessoal, ele não está tendo os embates que tivemos em cartas passadas. Então, é uma carta leve, é uma carta solta, que está nos ensinando, acima de tudo, confirmando a vivência de Paulo sobre a fé, sobre a salvação, confirmando tudo que ele está vivendo, ele está colocando na carta, né? Então vamos começar aí com o versículo 16. Na verdade, eu vou ler o 15, tá? Só para a gente colocar no contexto. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam o Cristo, sabendo que já fui posto para a defesa do Evangelho. Então, a gente comentou semana passada exatamente essa proclamação, né? De que alguns estão voltados para si próprios, alguns voltados para o Cristo e que eles estão proclamando ao seu jeito. E nesse versículo aqui, Paulo está exatamente confirmando aqui. Uns são motivados por amor, outros estão motivados pela inveja que eles têm de Paulo, outros são motivados por aparecer mais do que os outros. Então, por amor a Cristo, ou por amor a Paulo, por amor à mensagem, ou por amor a si próprio, né, o Cristo tem que se prevalecer acima disso tudo. Né? O Cristo tem que se prevalecer. É o que a gente sempre fala. Né? A mensagem ela tem que ser maior que o mensageiro. Então, o Paulo está se posicionando nisso aí. E um pouquinho mais na frente, ele vai até abrir a guarda aí. Né? Então, Inclusive, ele achou que a prisão dele fosse prejudicar, né? E foi justamente o contrário. A prisão dele exatamente. fez um efeito positivo. Pessoas passaram a pregar com mais coragem, né? Se sentiram estimuladas com o exemplo dele. É o que foi falado semana passada sobre o Auto de Fé de Barcelona, né? Em vez de redundar em prejuízo para a doutrina espírita, acabou redundando em mais propaganda. Eu falei, o que está se queimando aí que a gente não pode ler? Despertou a curiosidade. Mais ou menos é o que estava acontecendo com Paulo, como pregador. Ele ficou famoso, né? Tanto é que tem uma frasezinha dele aí, nesse versículo, falando assim, ó, sabendo que fui posto da defesa do evangelho. Então, o que a gente tem que analisar? Talvez alguns não concordassem tudo que Paulo dizia. A gente sabe disso, tá? Talvez alguns cristãos não concordassem o que Paulo dizia, o que Paulo fazia, né? Porque assim, nós não temos unanimidade em quase nada, né? Eu acredito, né? A gente só você vê os expositores espíritas, né? Ah, eu gosto mais desse, não gosto mais daquele, gosto desse, então a gente tá, mas todo mundo, mas ele está falando de Cristo, tá? Mas ok. Mas o que eles pelo menos deveriam ou concordavam é que a pessoa de Paulo, ele era um verdadeiro apóstolo, tá? E que ele se sacrifica em prol da mensagem do Cristo. Isso aí é fato, gente. Você pode não gostar, mas você tem que ver o bem que ele fez. Eu não gosto do Divaldo Pereira Franco, não gostava, né? Tá, mas olha as obras que ele fez. Olha o que ele deixou. Isso você tem que concordar, porque isso é um fato. Eu não gosto do Chico Xavier, mas olha as obras que ele deixou. Então,
o que tem que ser colocado é o sacrifício, é o que ele está deixando, né? O trabalho que ele faz. O trabalho que ele faz, ele fortalece a mensagem do Cristo. Ele edifica a obra do Cristo através do que Paulo está fazendo. Você pode até não gostar, mas contra os fatos que ele está deixando, isso não tem como, né? Não tem Eu estou como. aqui até pensando assim, em outros oradores, outros propagadores, né, da mensagem de Jesus que não são espíritas. Por exemplo, Rodrigo Silva, tem tem um padre que a Virgínia gosta de escutar, que eu esqueço o nome dele, ele fala muito bem, entendeu? Uhum, Adora falar sobre Paulo também. uhum. Então, assim, são de outras religiões, né, outras visões, mas estão proclamando. Ué. Até um que eu gosto muito, e eles falam muito bem de Jesus, é o Leandro Carnal. Ele se considera ateu. E ele fala muito bem de Jesus, inclusive sabe passagens que até nem eu sei, né? Então, assim, para você ver, tá vindo de uma pessoa Ô, que gente, o áudio do Sidney tá Deu uma dando falha para picada. vocês. Tá com falha, Sim, Sidney. tá tá, picando. tá picando. Tá Isso. picando. Volta no canal. E pior que agora eu não tenho nem outro fone aqui. O meu outro fone Você está tá. congelado também. Ah, então aí deve ser a internet, gente. Bem, eu espero que pelo menos meu áudio passe, né? Mas enfim, o Leandro Carnal, que se considera ateu, ele proclama a boa ética, a boa moral, o bom fazer. Então, são pessoas que estão proclamando de alguma maneira o Cristo do ponto de vista dele, entendeu? Então, assim, é o que se coloca. Ah, eu não gosto de Paulo. Tá, mas olha as obras dele. Observa o que ele está fazendo. Que o que ele faz tem que ser o que ele fala e vice-versa, né? Isso aí a gente tem que concordar. Mas eu acho que o diferencial do Paulo é a atitude dele, Isso porque é, ele está sendo um testemunho vivo da fé dele, né? isso, Que está preso e que ele está sendo amparado, né? É o testemunho dele da mensagem de amor do Cristo, isso. né? E você, Marília, vai ver o que ele vai falar daqui para frente. Uhum. Ele espera, ele fala que a morte para ele é um lucro. Pois é. É uma coisa assim doida, né? Coisa diferente pra caramba, né? Então vamos lá que a gente vai chegar nessa parte aí, tá? Vou passar para o versículo 17. Aliás, eu falei, a gente tá os Filipenses capítulo 1, agora vai ser o versículo 17, para deixar registrado que depois a IA pega isso aí. E aqueles por rivalidade são sinceramente, julgando com isso, acrescentar sofrimento às minhas prisões. Você está vendo que ele está falando da rivalidade? Aqueles. Então, assim, é o mesmo que a gente viu ali no 15º versículo, que pregavam por inveja, que pregavam por porfia, né? Esses achavam que pelo fato de Paulo estar longe e ainda mais preso, achavam que isso afligia mais ainda o Paulo, que isso angustiava mais ainda o Paulo, né? E queriam tomar o lugar dele na pregação, ok. Até porque não se coloca todos os ovos numa cesta, mas eles tinham um sentimento de rivalidade com Paulo, né? E quem sabe, a gente também não tem como afirmar, deturpando até a mensagem do Cristo, né? Alguns até podiam achar, também ele merece a perseguição, ele não para de falar, ele fica falando de Cristo onde que ele vai, por isso que ele está preso, não é? Então, eles agiam assim, né? O Paulo, se você for colocar, entre aspas, o que eu vou falar agora, ele agia fora das normas convencionais, porque ele extrapolava tudo isso. Ele extrapolava com o Cristo, né? E eles não. Eles faziam ali a zona de conforto deles, ficava ali e com isso tudo colocava uma rivalidade com Paulo. Por isso que eu falo, o ensinamento central
é a pureza da motivação do serviço cristão, né? A aplicação é constante. Qual que é a aplicação? Autoexame, autoconhecimento. É o que o Paulo fazia. Então, se você questionar Paulo, faz um autoexame. Eu faço o que ele faz, né? A gente questiona. O foco é a causa e não o crédito, ou pelo menos deveria ser, né? Até porque no próximo versículo ele vai abrir um pouco mais esse leque aí, tá? Versículo 17, ok? Versículo 18. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado. E com isso eu me regozijo. Mas eu me regozijo porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Já peguei aqui o versículo 19. Mas enfim, vamos ver aqui, ó. Qual que é o resultado disso aí? O resultado é que eles estão levando a mensagem do Cristo. É o que o Paulo acabou de colocar aí, né? Seja, o que importa, né? Se é de uma maneira ou de segundas intenções, o que eles estão fazendo? Estão falando do Cristo. Alguns por inveja, alguns por rivalidade de Paulo, alguns a sua maneira de pregar, uns olhavam Paulo como presunçoso, mas que essas pessoas elas têm diferentes visões do Cristo. Mas é o ponto de vista delas. É o que a gente está falando. Né? É o que a gente vê no movimento espírita, né? Nesse processo aí. Eu não gosto muito do Haroldo. Eu não gosto do Elahá. Eu não gosto muito disso aqui. Mas cada um, ao seu modo, está pregando Cristo. Né? O que importa é o que o Paulo está colocando ali. É o Cristo. Por isso que ele está falando aqui, né? Regozijava, né? Se alegrava, né? Por quê? Até porque o Cristo está te utilizando de ferramenta naquilo ali, né? O Sidney, eu fico pensando que eles deviam estar se perguntando assim, como assim um preso alegre, um preso tão otimista, na certeza de que ele vai ser salvo por Deus, né? Redundará em salvação essa prisão dele. Não é? O tamanho da certeza que ele tem. Né? Da certeza que ele tem. Então, assim, é o que a gente colocou lá na introdução, quando a gente começou a estudar os Filipenses. Filipenses é a carta da alegria. Regozijar. O que é regozijar? Alegria. Eu me alegro. Eu me alegro com a sua felicidade. Eu me alegro com as suas atitudes. Né? Então, ele está fiel nisso aí. Ou seja, se você for olhar, gente, a gente já falou nisso, mas eu gosto muito de falar, e exatamente esse ponto que a Marília tocou aí, você tem que ver que Paulo ele está escrevendo essa carta preso. Preso. Em nenhuma maneira e de modo nenhum a gente está vendo qualquer tipo de reclamação, a gente está vendo qualquer tipo de ruído dele, a gente não está vendo que o ego dele está se sobrepondo. Longe disso, ele está falando desse trabalho. Está falando que esse projeto, o trabalho, é importantíssimo. Né? Ele está dando força para o pessoal que está livre da prisão, ao qual ele está preso, ele está dando força para eles. Ele está se alegrando pelo resultado. Eu me lembrei do Viktor Frankl, né? Que ele fala do propósito. O Paulo tinha um propósito. Tinha um propósito. Então, claro, ele devia ter os momentos de chorar, né? De se afligir na prisão. Era humano, tinha que ter, né? Mas ele tinha um propósito muito nobre, então isso movia. É a famosa frase do Viktor Frankl, né? Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Então ele tem um porquê. Então ele está enfrentando o como. E a fidelidade dele, né? A fidelidade de Paulo, porque se ele é um apóstolo do Cristo, ele tem que ter um comportamento de acordo. E foi o que Cristo fez. Não reclamou,
teve seus momentos de choro, igual a Joelma falou, de reclusão, de isolamento, mas em nenhum momento reclamou de tudo que passou. Então, o discípulo, quando ele é um discípulo fiel, tem essa fidelidade com o seu mestre, ele tem um comportamento o mais próximo possível do seu mestre. E é o que ele estava demonstrando nesses instantes, né? Se lembra no Paulo Estevam um episódio em que Paulo e Barnabé estão dormindo numa caverna e eles são roubados? Entre os ladrões roubam eles e levam um pergaminho que eles achavam que ali tinha um tesouro, um mapa de um tesouro, e era o Evangelho. E o Barnabé falou assim: nossa, eles levaram, mas o que importa? Eles levaram, agora eles estão com o Evangelho. A gente faz cópia de outro. O Barnabé preocupado que levaram a cópia que ele tinha feito do Evangelho. E o Paulo falou assim: agora eles têm o Evangelho. Melhorou, né? Pois é, olha a visão do Paulo. Sabe o que eu me lembrei? Eu estou me lembrando aqui que Paulo perguntou para Jesus, né? Senhor, que queres que eu faça? E ele não fez essa pergunta ao longo do caminho dele, não. Assim, eu escutei já um estudo sobre essa questão. Um dia de cada vez que ele perguntava. Então, a conexão dele, a fidelidade, né? Conforme a Verônica lembrou aí, a fidelidade dele era um dia de cada vez naquele compromisso da alma dele com Jesus ali, ó. É impressionante. Senhor, o que queres que eu faça? Um dia de cada vez. Um dia. Aí hoje eu já venci isso. Amanhã Senhor, que queres que eu faça e ser fiel a que Jesus pediu para ele fazer, né? É isso aí. É muito lindo, né? Um dia vamos chegar lá. Ainda nesse assunto, ainda ontem eu estava lendo ali uma parte do Evangelho que é das preces espíritas, e tem as preces, agora eu esqueci o título, se é preces pelo um dia, por me livrar de um mal, que os espíritos falam assim: vocês chegam a oração de vocês ao dormir deveria ser agradecer pelo mal que me foi livrado e nem eu sei. Quanto bem os espíritos fizeram para você e você não tem nem noção. Quantas pessoas chegaram perto de você, quantas intuições chegaram e você não tem noção. Então os espíritos alertam isso. Porque tem coisas que nos acontecem e a gente não tem ideia que os espíritos trabalharam para aquilo ali ocorresse, né? Então, assim, voltando para Paulo, a fidelidade de Paulo era tanto que ela nos constrange. Ela nos constrange, né? Porque assim, o Paulo, ele tinha uma aplicação total no resultado da obra. O resultado da obra. Tanto é, olha o que ele está falando aqui, a gente acabou de ler. Não importa se é por inveja, não importa. Eu quero o resultado final. Está falando do Cristo? O pessoal está ouvindo? Então tá ok. Né? E com a gente não é assim. No trabalho, se você estiver dentro de um projeto e aí você está numa reunião lá, o seu amiguinho do lado lá, o seu coleguinha de trabalho lá, dá uma ideia que é aquela ideia que vai dar aquele resultado. A gente já olha com inveja para a pessoa: por que eu não dei essa ideia? Por que não veio de mim? A ideia foi dele, então ele que se vira. Problema dele, agora ele corre atrás. Minha ajuda não vai ter, tá vendo? A primeira coisa que a gente pensa é diminuir o outro. A gente é assim, gente, no automático. Ué, ele que deu a ideia, a gente fica morrendo de inveja. O Paulo não. O resultado final é bom, é melhor para todo mundo, então eu estou contigo. É a pureza. É a pureza de todos que estão ali. Então vamos juntar o bem de cada um, o bem que cada um pode dar, e vamos fazer um bem maior. Né? Esse é o maior dos desafios. Porque isso tudo aí mexe com o nosso ego. A gente não consegue ainda observar o propósito maior. A gente ainda não consegue observar lá na frente. A gente observa aqui o que eu posso ganhar, o que eu posso levar vantagem. E o Paulo já está observando lá na frente. A gente quer aquele que dão as boas ideias. Aliás, nós queremos ser os primeiros lugares.
Nós queremos estar nos primeiros lugares, queremos ser o destaque da mensagem, queremos ser o melhor disso, daquilo ali. E o que importa é o resultado que está sendo levado. A gente, no grupo de sexta-feira que estuda o Novo Testamento, nós acabamos de estudar a passagem do primeiro dos banquetes, não foi? Né? Quando alguém te convidar, não sente no primeiro lugar, né? Procure os últimos lugares para que o convidado não retire você daqui. Então, é os primeiros lugares que a gente procura. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 7 a 14. Tá lá. Então, assim, o Paulo não, ele abriu o leque e falou assim, olha, eu falei, mas assim, o que importa é o Cristo. O que importa é o resultado final, né? O próximo versículo. E olha que o Paulo ainda colocou aqui, né? Mesmo com segundas intenções, o Cristo tem que ser proclamado. Então, assim, você vê que se eu tiver uma intenção por trás daquilo ali, mas eu estou falando do Cristo, ok, para quem está ouvindo, vai servir. Mas quando ele fala que uns servem por amor e o outro servem por inveja, por rivalidade, ele indiretamente ele está observando a intenção do trabalhador. Isso significa que ele percebe quem faz isso. Isso significa que todos percebem quem faz isso. Porque se ele está falando, é porque existe alguém fazendo, né? Existe o fato. Só que o Paulo, em vez de chegar e falar assim, Jane, eu percebo que na sua pregação você está se exaltando muito, Não, o Paulo não briga contigo. O Paulo vai olhar para o resultado final da sua pregação. Ele vai olhar para o resultado final da sua palestra. Falou de Jesus, falou de Kardec, colocou ali, colocou o apontamento, todos ficaram comovidos, deu resultado. Então, para Paulo, até isso está servindo, porque assim, naquela época vocês tinham que ver que não tinha uma série de pregadores, milhares de pregadores que nós temos hoje. Quem que pregava o Cristo naquela época? Se você colocar aí 100 pessoas, já é muito, gente. Se colocar 100 pessoas, já era muito. Então, o objetivo ali era o resultado final. Mas ele sabia que tinha gente que tinha algumas outras intenções. E para a gente, no nosso dia a dia, a gente também não pode pensar assim. A gente tem que pensar qual é a minha intenção quando eu estou fazendo determinado trabalho. Eu estou trabalhando na mediúnica porque a minha intenção é ajudar o próximo, é servir o Cristo? Ou eu estou trabalhando porque é status, eu quero aparecer, eu quero reconhecimento? Então, para análise pessoal, para o autoconhecimento, isso faz diferença. Precisa fazer essa pergunta. Por que eu estou na doutrina espírita? Isso. Qual é a minha intenção? Para o autoconhecimento, isso tem um peso grande. Mas é o que a gente fala, para aquele que está recebendo a sua doação de tempo, de palestra, de estudo, para aquele que está recebendo a cesta básica, ele não quer nem saber seu nome. É aquela famosa, aquelas comunicações que acontecem nas reuniões mediúnicas. Eu fiz tanto, eu deixei tanto, eu coloquei tanto, mas você, o que você fez? Aí é que acontece isso, Jane. É o autoexame. É o peso de que eu não fiz nada, eu tinha outras intenções. Para aqueles, ele recebeu o mérito dele. Isso está até no Evangelho segundo o Espiritismo. Se era a sua intenção, você já recebeu o que você queria. Né? Claro que ele tem um mérito e tudo lá, mas ele não se edificou com a mensagem. Ele simplesmente utilizou a mensagem para poder subir, fazer alguma coisa. Né? É mais ou menos esse caminho aí.
versículo 19, vamos lá? Ok, ok. Aí eu só vou pegar a frasezinha ali no final do versículo 18, tá? Mas eu me regozijo, porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aqui nós temos o termo salvação. E algumas traduções de Bíblias, não sei se todos têm a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que a gente trabalha nesse texto, algumas traduções vão falar de libertação, tá? Então, assim, aqui a BJ está colocando salvação, mas em outras é libertação, tá? E por quê? O que isso pode diferenciar? Porque pode significar tanto a libertação que Paulo, no dizer de alguns, pensava da prisão, quanto a salvação final, né? Alguns argumentam que Paulo está falando da sua libertação da prisão, da sua salvação da prisão, tá? Mas a BJ, como tem a melhor tradução, o termo correto é a salvação. Por quê? Porque ele argumenta, né, o contexto do que a gente vai ver no versículo 20, do versículo 20 ao 26, vai sugerir que Paulo está pensando em sua justificação, em sua salvação perante o quê? Deus. Cristo. Isso aí, perante o Cristo. O contexto, se você for analisar do 20 ao 26, você vai verificar que é a salvação, que é a justificação perante o Cristo. Até a Lu Vilela colocou aí que é a... Como que é que ela colocou? Se alguém puder, sumiu aqui a mensagem aí que ela colocou, que é a libertação. Esperança da libertação. Então, esse trocar, isso faz diferença. Nesse caso faz diferença, porque a pessoa, né, pode verificar, pode pensar que Paulo está pensando na sua liberdade. Mas se a gente estudando como nós estamos estudando, a gente está verificando que Paulo ele não está preocupado na sua liberdade. E Paulo não está nem preocupado com sua morte. Pois é, mas de repente ele não poderia estar colocando essa prisão como a prisão do espírito na carne? E por isso que ele está colocando a salvação do espírito perante Deus, entendeu? Porque querendo ou não, entre aspas, né? Paulo tinha essa visão, Sim. Né? De que o espírito está na carne, de que a gente está, entre Sim. aspas, preso na carne. Certo, é essa a intenção. Tinha esse conhecimento. Então, talvez a pessoa pode ler e interpretar de outra forma, né? Mas ali, conhecendo ele do jeito que se conhece, lendo a literatura que ele deixou, lendo o que ele deixou, assim, é claro que ele não vai estar falando da prisão dele ali, porque ele não está, entendeu, preocupado com aquilo ali. Tanto que quando ele vai para poder ser morto, ele fala com o soldado, não treme não. Faça a sua parte. Quer dizer, ele não está nem um pouco preocupado com aquilo ali. Então, quando eu leio alguma coisa com relação a isso, eu já logo coloco como ele dizendo a prisão do espírito na carne. E estamos, né, entre aspas, presos na carne durante esse período que está aqui. A análise é essa mesmo. Se for forçar um pouco, se algum orador espírita quiser forçar um pouco, ele pode até usar essa frase como sendo reencarnação. Seria uma forçação de barra, mas ele até consegue fazer isso. Mas você consegue usar essa frase da imortalidade da alma. Sim, isso. Porque a libertação que ele fala aí é a libertação do pecado. Né? É para ele se sentir justificado, para estar mais perto do Cristo, na vida do Cristo. Né? Tanto é que no versículo 20... você vai ler aí, ó, ardente expectativa. Eu não entrei no 20, mas a gente ainda está falando do 19. Mas só para vocês terem a ideia do contexto, que é exatamente isso que a Lu falou. Entendeu? A prisão, ele está preso à carne, mas o espírito está produzindo. Aquele filme
Paulo, o apóstolo de Cristo, retrata isso muito bem. Uhum. O período que ele ficou preso, a conversa que ele tem com aquele. Não é um soldado, não, é um patrício lá, num jardim. Eu não lembro qual que é o nome dele. É maravilhoso. Gente, a reflexão que ele faz com aquele cara é muito bonita. É. É bonita demais. Vale a pena dar rever esse filme. Porque, assim, a gente tira muito, a gente lê aqui e vê a conduta dele, a postura dele naquele filme é muito parecido com o que está Sim, escrito. sim, sim. É idêntico. Eu não falo nem parecido, eu falo assim que é idêntico. É muito fiel nesse sentido, é muito legal. Né? Porque, assim, a preocupação do Paulo, ele é sair vitorioso da sua existência física. Ele vai falar isso no versículo 20, 21, 22, aí que a gente já vai chegar, né? Mas, Sidney, uma coisa que passou aqui despercebida também é a importância que o Paulo dá às orações dos companheiros. Vou chegar nisso aí. Isso aí está no 19. Não, tá no no 19. 19 e 20. 19, Isso. 20. Ele dá importância à oração desses companheiros. Isso quer dizer que ele não se acha autossuficiente. Ele precisa da comunidade. Ele tem essa visão. Né? Uhum. Acho que ele vai falar da oração até um pouquinho mais à frente aí. Então, no 19 ele fala Ele também. fala da oração por todos. Sei que isso ele já me tinha falado dará isso. salvação pelas vossas orações. Então, dentro desse aspecto que a gente está colocando, o Paulo ele não se preocupa com o seu sofrimento. É o que nós colocamos. Paulo ele não reclama que ele está preso, tá? E isso é por isso que a gente fala, essa fé de Paulo ela nos constrange, porque ele mostra a coragem dele, que é inabalável, a fé dele é inabalável, e ele tem uma submissão total aos preceitos divinos. Gente, o momento do Paulo, se você for olhar, é um momento de crise. Assim, agora que ele escreveu a carta lá, é um momento de crise. Ele está preso, né? Então, qual que é a prioridade dele? Ele está preocupado com a sua reputação? Ele está preocupado com a sua segurança? Ele está demonstrando o quê? É o que a gente está falando. Fidelidade. Fidelidade aos propósitos e valores do Cristo. Essa é a preocupação dele. Esse é o desafio dele. Ele é fiel, traz a esperança, está trazendo a virtude. Isso é a fortaleza dele. E por isso que é a reflexão. É a reflexão. Qual que é? Diante dos desafios que me chegam na vida, qual que é o meu comportamento? Qual que é o meu primeiro impulso? Qual que é o meu primeiro pensamento? É isso que eu tenho que trabalhar. Esse é o autoconhecimento, esse é o autoexame. Isso, Paulo, ele está nos conclamando a nós analisarmos perante as crises. Isso é estudar Paulo, gente. Isso é aplicar Paulo na prática. Ele podia se vitimizar, né? Podia ficar, estou preso, coitadinho de mim, mas não, ele está lá e ele continua trabalhando. Então, é a oração e o esforço dele de, mesmo lá de dentro da prisão, ele continuar trabalhando. E é interessante, Jane, que ele não se faz de grandioso para não prescindir da oração. Entendeu? Ele se coloca no mesmo nível que todo mundo. Por isso que a gente precisa, ele fala, né, da oração dos seus amigos, da oração um pelos outros. Então ele jamais se colocou num patamar alto para olhar para baixo falando assim, vocês precisam da oração. De jeito nenhum. Ele jamais falou que não precisaria de oração. Ele precisa de oração. Ele precisa. Né? E isso que tem que ser frisado aí na carta aos Filipenses. É o pedido da oração. É muito claro. Ele reforça esse pedido. Ele sabe da força poderosa das orações. Tanto é que isso vai dar esperanças para ele, conforme está no versículo 20 aí. Que a gente vai ler agora. Ó.
A minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Gente, pode pegar e marcar texto, colocar isso aí. E o próximo também, mas calma que É a gente vai alguém que chegar lá. se sente fortalecido mesmo passando pela prova que ele está passando. Profundas as palavras de Paulo nesse versículo. No filme, tem exatamente essa fala do 21 aqui. É. Ele fala exatamente essa fala do 21 no filme. Então, assim, olha só, gente. A preocupação de Paulo não é se ele vai morrer agora, se ele vai morrer no dia seguinte, ou se ele vai viver mais 10 anos. A preocupação de Paulo é: o Cristo será engrandecido? O que isso vai ser engrandecido na vida ou na morte? Se eu morrer, que Cristo seja glorificado. Que eu seja o representante de dar a sua vida a Cristo. Mas se eu viver, eu vou pegar o Cristo. Isso é que é ser servidor. Isso é que é ser servidor. Tanto na morte quanto na vida. Você tem que honrar Jesus. E existe uma frase que Paulo fala para Timóteo, e eu acho linda essa frase. Ela está na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. O Paulo fala assim para Timóteo, que a segunda carta de Timóteo é a última carta de Paulo, né? Então, é a carta que ele é a última ou derradeira. Então ele fala assim para Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. Combati o bom combate. Nossa, você terminar na sua existência e falar assim, ó, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Só os completistas. Só os completistas. Só os completistas. Tem razão. Essa é a carta ao Timóteo, a segunda, ela é carregada assim daquela angústia de morrer guardado pela fé, de ter completado tudo. Então, essa é a expectativa dele, que na verdade se tornou realidade. Ele não se confundiu e foi fiel até o fim. E aí, a gente já emenda com essa profunda frase do versículo 21, que é a frase das frases aí, junto com essa de Timóteo. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Esse é o versículo-chave dessa passagem. Esse é o testemunho, né? Nossa. Igual a Jane colocou aí, é completista. Hoje, quem que pode falar essa frase? Olha a profundidade de tudo que Paulo fez para chegar e falar que se ele morrer, é lucro. O contexto a gente está vendo agora. Se ele viver, beleza, eu vou pregar mais o Cristo. Eu vou embora. Mas se eu morrer, é lucro. Tanto morte quanto vida, eu tenho que honrar Jesus. Isso por quê? Que a gente falou. Ele tinha um propósito de vida, ele tinha um porquê. Ele sabia o porquê que ele está vivendo e ele sabia por que ele ia morrer. Né? Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. E esse era o Paulo. E esse era o Paulo na adversidade. Esse era o Paulo nas crises. Porque ele tinha seu propósito. Ele era fiel. Né? Quando a gente estudou em Gálatas lá, o 220, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Esse é Paulo.
Gálatas 2:20. Se quiser gravar, é o Gálatas 220. Não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Né? Morrer é lucro. Eu trouxe aqui um texto de um comentarista que eu adoro e eu pesquiso sempre que eu vou estudar o Novo Testamento e Paulo, é o Champlin. Você já deve ter ouvido, eu sempre falo dele, sempre falo dele. Para mim, ele é o melhor dos comentaristas. Ele não é espírita, tá? Lógico. Ele foi analisar essa frase de Paulo, morrer é lucro. Então, eu quero ler o que o Champlin escreveu, para que vocês possam analisar o conteúdo que ele conseguiu tirar, que ele não é espírita, mas olha a profundidade desse comentarista ao interpretar a frase morrer é lucro. O Champlin fala o seguinte: a menos que Paulo tivesse o conceito da imortalidade da alma, é impossível que Paulo considerasse a morte como um lucro, pois entrar na extinção ou no sono eterno dificilmente pode ser chamado de lucro. Além disso, nota-se que no 23º versículo lemos que morrer é estar com Cristo. Portanto, o apóstolo deve ter querido dizer que a morte nos introduz a um estado superior de vida, e não em algum estado dormente, ou pior ainda, de extinção, ou esperar a ressurreição, ou simplesmente ficar extinto para todo sempre. Este comentário dá grande ênfase à doutrina bíblica da imortalidade. É assim que ele escreveu. Ou seja, para Champlin, existe uma imortalidade. E ele é um comentarista católico. Tá? É um comentarista católico. Então, ele fala exatamente assim: como que morrer é lucro para Paulo se eu vou dormir? Se eu vou entrar no nada? Se eu vou ficar extinto? Ou se eu vou ficar esperando a ressurreição? Como que isso é lucro? Olha o questionamento dele, gente. Ele consegue, através das leituras paulinas e do Novo Testamento, ele consegue chegar a um ponto onde a doutrina espírita nos mostra claramente. Mas para esse comentarista, não é tão claro assim chegar nessa resposta, nessa definição. Para ele não é tão claro assim. O nosso caminho para a imortalidade da alma, ele é mais curto. Nosso entendimento foi bem melhor, né? Agora, para ele não, né? É um outro caminho. E ele, diga-se de passagem, ele é muito criticado. Ele já desencarnou já tem alguns anos, tá? Mas ele, dentro dos exegetas, dos comentaristas católicos, ele é bem criticado. Exatamente porque ele dá margem para a imortalidade, ele dá margem para a reencarnação. Esse que eu acabei de ler, isso aí é um comentário do livro dele, gente. Do livro dele, foi ele que escreveu. Então, ele está mostrando que ele chegou na condição de que não existe um sono eterno, de que não existe uma extinção. Porque se existisse, a morte não era lucro, gente. E Paulo tinha certeza de que ele ia estar mais perto do Cristo. Ele viu o Cristo Com a vivo. morte, ele ia estar mais perto do Cristo. Ele viu o Cristo vivo. Então, assim, eu não posso. Se o Cristo ele está vivo, ou na carne, ele ou conversou comigo, eu também vou ficar vivo. Ele não veio derrogar as leis. Então, você vê que o Champlin ele usa a lógica bíblica para se chegar na imortalidade da alma. Ele está falando isso aqui, não é impossível que Paulo não soubesse desse conceito. É impossível. Paulo tem que saber desse conceito, senão a morte não é lucro para ele, gente. Ele acabou de falar aqui. Entendeu? É claro que se você chegar para os protestantes,
né, para os estudiosos católicos, vai pegar esse versículo, vai falar isso, eles vão te dar uma outra interpretação, uma outra visão que é cabível dentro dos postulados ao qual eles professam, né? É igual você pegar um quadradinho e encaixar na esfera, no buraquinho da esfera. E vai forçar, vai forçar, vai forçar até que ele vai se encaixar ali, vai quebrar, vai se encaixar. É mais ou menos isso aí. Porque é tão nítido a imortalidade da alma, é tão nítido que Paulo fala. A gente estudou os Coríntios, ele fala do corpo anímico. Ele fala do corpo espiritual. A gente viu isso, gente. É a certeza de que a morte é vida, né? Certeza absoluta. Ele tinha essa certeza, É. né? Olha, assim, a gente continuando, né? Não, olha no 22 que ele falou. Olha só. Mas se eu viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. É porque, apesar de saber que ele vai estar com Cristo, se ele souber que ele ainda tem tempo para pregar, para espalhar, para falar do Cristo, ele aí fica na dúvida, qual que é melhor? Porque assim, ele estava na prisão. Então, assim, no pensamento de Paulo, ele falou assim: daqui a pouco vão me pegar, vão me matar. O Daqui a pouco eu vou 23 fala morrer. desse dilema dele, gente. O dilema dele, eu falei assim, gente, mas. É o dilema dele, olha só, Né? qual que era o dilema dele? Eu quero estar com Cristo. Eu posso pedir mais tempo para trabalhar para ser a fé de Cristo aqui. É. Né? É claro que ele não está chegando assim, falando assim, me matem, né? Ele não está Você... falando que é preferível a Não, morte do que a não. vida. Mas ele está aceitando o seu destino, que ele vai morrer. Que ele vai morrer por Cristo. E que a morte, se eles vierem me matar, vai ser lucro para mim. Vai ser lucro para mim. Eles estão achando que eles vão acabar comigo? Não, eu vou continuar vivendo. E nessa vida eu vou estar mais perto do Cristo. Então, para mim é lucro. Eles vão achar que eu vou ser extinto? Eles estão achando que eu vou entrar no nada? Não, eu vou estar mais perto do meu mestre. Mas se eu ficar, eu tenho um trabalho frutífero Se também. se eu ficar, eu vou produzir. É. Então, olha o dilema dele. É. Olha a dúvida do Paulo, né? Se a frutificação, eu vou continuar a vida, né? Então, assim, em qualquer caminho, ele vai continuar com Jesus. Então, você verifica que a visão de Paulo, a missão de Paulo é Jesus. O seu intuito é a concretização da mensagem de Jesus através do comportamento dele. É Ele, interessante essa visão, né, Sidney, que ele fala que o trabalho frutífero, eu gravei bem isso aqui, porque é um trabalho que produz, e ele tem essa nítida certeza que tanto aqui na Terra quanto do outro lado, ele estaria frutificando. ele estaria frutificando. E a gente tem esse relato através de... Quem é que foi? A minha cabeça é uma benção. Eu lembro do relato, mas as pessoas eu não lembro, não. Mas teve a história de alguém que foi levado ao plano espiritual e pôde contemplar o vaso escolhido, que ele ainda comenta que ele pôde ver de longe. Você está falando do Paulo. Palestra. Isso, ele foi convidado, foi selecionado alguns espíritos aqui na Terra para poder ir para assistir uma palestra de Paulo que ele ia fazer no mundo espiritual. Aí eu não vi, não sei onde está isso não. Falou, eu não lembro quem é que foi. Eu não lembro. Eu vou procurar saber direitinho aqui depois e coloco para vocês. É uma história linda. Então você compartilha assim, aí. Que ele ainda falou assim: eu vi o convertido de Damasco, eu pude ver o brilho dele, a luz dele distante, de longe. Ele falou que ficou lá no fundo, entendeu? Mas que ele pôde contemplar a grandeza do Espírito. Foram alguns escolhidos naquela região. Eu não lembro se é de Pedro Leopoldo,
Eu não lembro quem foi, mas eu vou procurar direitinho isso e coloco para vocês. O relato é lindíssimo, belíssimo. Manda pra gente se achar. Imagina se assistir uma palestra de Paulo de Tarso, Pois é, ele né? ia fazer essa palestra naquela região lá e alguns foram escolhidos para poder ir, entendeu? É, Deve ter sido uma coisa assim, né? Eu não consigo nem mensurar como é que, né? é. Porque a grandiosidade do que deve ter sido, mas Imagina só, a falange de Paulo alguns de Tarso, foram, de estudos Paulo de Tarso. É né? uma coisa assim, né, que a gente não consegue imaginar. E se você for olhar a missão de Paulo, você vê que ele, vamos dizer assim, quase iniciou a missão dele quase sozinho. Foi ele e Barnabé, a pedido de Mateus, fala assim, ô, Paulo, faz o seguinte, se você ficar aqui, vão te pegar aqui em Jerusalém. Então faz o seguinte, pega o Barnabé nem falou Paulo, pega o Barnabé, pega o Paulo e vai pregar aí pros gentios. Vai aí para fora. E sendo que Barnabé não deixava nem Paulo pregar. Porque Paulo foi falar uma vez, ele ficou muito alvoroçado, o pessoal não entendeu assim. Aí o Barnabé falou assim: Paulo, menos. Pode deixar que agora eu falo, tá? Pode deixar que agora eu falo. O Barnabé ficou doente e o Paulo depois, mais na frente, foi pregar. Aí Sim. começou. Aí começou ele. Aí começou o homem, né? A colocar Ô, luz nas Sidney, palavras. isso que a Lu está falando foi o Chico que falou quando ele estava escrevendo Paulo Estevão, ele foi levado para O poder Chico. assistir, o Chico foi levado para poder assistir uma palestra do Paulo. E aí ele relatou que, devido à imensa magnitude espiritual e o brilho do apóstolo Paulo, ele próprio não tinha condições vibratórias de se aproximar. Nossa. Eu Por lembro conta de ter disso, visto, de ter lido isso, eu lembro, mas aonde que foi, como é que foi, aí eu não lembro. Tá guardado aqui no foi coração, quando mas ele como é que escreveu foi? Paulo Estevão. Se o Chico, que era Chico, falava que não tinha condição de se aproximar dele. Pois é. Aí, por conta disso, ele ficou posicionado bem longe. Só viu ele de longe. Já pensou? E fazendo a tarefa que estava fazendo, que era psicografar Paulo Estevão. Já pensou? Era para ele Caramba. ter assim, um atendimento especial, né? Jesus. Então a gente vê, né? O Paulo está falando, ó, se vocês não me levarem agora para o mundo espiritual, eu vou para Espanha, tá? Que ele ganhou a liberdade e foi pregar. Ele foi para Espanha. Ele foi para Espanha. Então, os motivos dele ficar ou não era em torno da sua pessoa. Ah, se me der mais tempo, eu vou aproveitar a vida. Não. Para Paulo, aproveitar a vida era a mensagem do Cristo. Era ir nos confins da terra, que eles chamavam, né? Que era a Espanha. Então, a sua intenção era o lucro. Não tinha nada de lucro financeiro, não tinha nada de lucro para si próprio. Né? O lucro para ele é o Cristo. Né? Estar com Cristo, né? Então, a gente vê o dilema dele aí. Versículo. A gente fez o 22, né? Isso. E aí, ó, sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Olha o dilema dele, gente. O desejo dele. Partir com Cristo. Ou seja, ele temia a morte? Não mais. Olha Mas ele sabia que ele ainda poderia ser útil. Então, essa consciência de que ele, vivo, ainda poderia ser útil, fazia com que ele tivesse esse dilema. Ele não tinha medo nenhum da morte, né? Nenhum. Só que aí o desejo dele de servir era maior do que o benefício pessoal dele de estar com Cristo.
E o Haroldo, volta e meia, fala, né, que nós espíritas não nos preparamos para a morte. Quando a gente está aqui, a gente não quer de jeito nenhum desencarnar. Ai, É. gente, Quando a tem gente medo. está lá, a gente não quer reencarnar de jeito nenhum. A Ou, gente ainda tem medo da morte. Ainda ou é tem. uma das duas, ou a gente não quer reencarnar, ou a gente não quer desencarnar, né? É o apego, Pior né? ainda é reencarnar, né? É, é o apego, né? É o apego. É, eu ainda tenho algumas coisas para falar desse versículo 23 aqui, tá? Mas pelo tempo, passou bem rápido hoje. A gente volta nesse versículo 23. Se vocês tiverem também algum conteúdo espiritual aí, a gente abre, tá? Mas eu volto no versículo 23. E a gente ainda vale a pena estudar um pouquinho mais o dilema dele, né? Nossa, Seria o nosso se eu dilema, tivesse esse dilema, eu ia estar feliz né? de estar preocupada. É. Semana que vem, dia 2/9. Chega no setembro. Ok, gente. Por aí, viu? Carta aos Filipenses é isso mesmo. Mexe muito com a gente de dentro para fora. Olha, Sidney, eu vou te falar, tirando Coríntios 13, que para mim me É, tocou muito, né? Ainda que falasse a língua dos homens. uhum, Essa Filipenses, para mim, está sendo uma segunda melhor. muito boa. As cartas daqui para frente, elas vão ser uns temas. A do Colossenses também é muito bonita. A Tessalonicenses é muito bonita. Por quê? Porque foi a primeira carta que ele escreveu. Então ela tem uma mensagem. Foi a primeira carta dele. Então, assim, ela está carregada, entendeu? De um sentimento assim de gratidão. Eu estou escrevendo uma carta, né? São, assim, cartas muito boas que vão preencher o nosso coração. Que bom. Muito bem. Quem pode encerrar para nós? Muito bom. Muito bom. Jane? Bernadette, Bernadette? Já você pegou ela já no laço? no laço. No Pegou, me laço. pegou no laço aqui. É, E eu pensei no seguinte: tem pessoas que vivem a vida assim com serenidade, dentro, faz aquilo que está no alcance. Eu tenho exemplo na minha família, meu pai, que para mim foi um grande exemplo, e que ele realizou aquilo com dentro do limite dele, no alcance dele, serenidade. Ele teve um AVE e depois não conseguia, com 95 anos, não conseguia falar mais, tal, mas os olhos dele, ele ria pelos olhos, sabe? Eu vi a alegria nele, feliz. Ele estava feliz do jeito que ele estava. Não uhum, tinha uma revolta nem nada. Então eu vi assim que a gente não, né, não é Paulo e, né, mesmo e dentro do alcance de cada um de pessoas que a gente conhece que realiza com serenidade aquilo, né, que tem que realizar e que com tal vida, tal morte. E tem a serenidade. E que sente mesmo que a morte é uma libertação, que é bom, né? Eu sentia isso. E o papai falava muito isso comigo. isso aí. Então, nesse estado de vibração, então faz a prece de encerramento para a gente, em agradecimento à Ah, mensagem aí. eu fazia. Tá. Nós queremos te agradecer, amigo e mestre Jesus, médico dos médicos, médico das almas, de todas nossas almas. Nós aqui estamos, Senhor, reunidos para agradecer do fundo do nosso coração pelas retomadas, pelas caídas, recaídas e retomadas constantes, que nós sabemos, cada um sabe, as que tem. Mas queremos agradecer, Jesus, pelo vosso Evangelho, queremos agradecer a Paulo, a essas cartas,
esse verbo regozijai, alegrai-vos. Isso aí sempre me chamou muita atenção quando eu era adolescente. E nós temos alegria de estar estudando o Evangelho, embora ainda não consigamos colocar em prática. Mas o Senhor conhece cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada um de nós. Fortaleça-nos no bom combate. De estar aliviando esses desafios que aparecem para cada um de nós, tentando contornar na medida do possível, nos fortalecendo. Ser conosco hoje e sempre, amigo Jesus. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.